Em Tensura, temos muitos tipos de habilidades, extras, intrínsecas, únicas e finais. Sabemos que as habilidades finais são os poderes supremos, o último estágio evolutivo de uma habilidade, e ela normalmente é evoluída a partir de uma habilidade única e, como o próprio nome já diz, elas dão ao usuário o poder final, o poder máximo para controlar até mesmo as leis da natureza. E a única maneira de lutar contra uma habilidade final é usando outra habilidade final, e essa regra é absoluta em Tensei Shitara, salvo algumas pequenas exceções, como por exemplo a habilidade Prisão Infinita do herói ou a habilidade Cozinheiro da Xion, que são habilidades únicas muito poderosas para suas categorias. E mesmo dentre as habilidades finais, existem classificações entre elas, sendo algumas das mais poderosas das mais altas classificações entre elas a série dos pecados. E você quer saber quais são essas habilidades dos pecados? As habilidades finais de alta classificação e algumas das mais poderosas? Então se liga que eu vou te falar isso agora. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder a edição ou lançamento daquele tapa no dedão. Eu tô contando com o seu like aqui para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto lá e dar aquela interagida marota entre a gente. As habilidades finais normalmente não são copiáveis ou transferíveis, ou seja, quando uma pessoa desperta ela, quando uma pessoa pode usar ela, até que esse usuário perca ela de alguma forma ou morra, ninguém mais poderá usar ela. Claro, tem a exceção à regra, que é o Guy Crimson, que tinha a habilidade O Rei Orgulhoso Lúcifer, que essa habilidade copiava habilidades, que como ele copiou a da Milin e a do Leon, mas tirando ele seria também o Rimuru e o Wadanaba, mas esses dois são existências muito superiores, então eu não conto eles. Mas fica salva que tirando esses três carinhas muito poderosos, a única maneira de alguém usar uma habilidade final é ou tirar do usuário, ou que o usuário atual morra para que essa habilidade fique livre novamente. E dentre as habilidades finais, as muitas que existem as classificadas dos pecados capitais e das 7 virtudes, que são consideradas as habilidades finais de alta classificação, ou seja, que são mais fortes do que outras normais, e no caso, os indivíduos mais fortes sempre desejarão colocar uma mão em uma delas. Mas também, como elas são alta classificação e são fortes, para elas brotarem tem todo um processo bem único para poder obter elas. Primeiro, uma semente dessa habilidade se manifesta no indivíduo, mas claro, esse indivíduo tem que ser poderoso. E a semente seria o pecado em questão. Se a pessoa ficar cometendo tal pecado de maneira anormal, ela será enraizada. E se a pessoa continuar cometendo esse pecado alimentando a semente, essa semente pode florescer em uma habilidade única ou final, como no caso o Rimuru ganhou a habilidade Gula e depois ela evoluiu para o Rei da Gula. E também fica salva que quando um indivíduo ganhar a habilidade, qualquer outra semente que esteja em outra pessoa vai desaparecer imediatamente. E o Rimuru, como eu disse ali em cima, foi um exemplo muito bom sobre as habilidades dos pecados, porque ele veio a esse mundo com uma intenção de comer tudo, no caso, né, que ele estava falando sobre outras coisas pelo menos. E ele tinha um predador e continuou predando tudo o que ele via pela frente com o desejo da Gula, e ela evoluiu para a Gula, que claro, mais tarde no futuro evoluiria para o Rei da Gula, e sim, uma habilidade final, 7 pecados capitais, muito poderosa. E agora vamos falar sobre as 7 habilidades dos pecados capitais. Eu vou trazer a série das virtudes em outro vídeo, porque é bem legal também. E vamos começar com o Rei Orgulhoso, ou o Rei do Orgulho, Lúcifer, e quem possuía essa habilidade era o Guy Crimson antes dela evoluir para o Deus do Abismo Nodens, e ela tem o poder de permitir que o usuário recrie totalmente as habilidades de qualquer pessoa à vista, desde que ele veja essas habilidades em ação, e foi assim que ele copiou as habilidades do Leon e da Milin, porque com a Milin ele lutou contra ela por 7 dias e 7 noites sem descanso com as habilidades ativas, enquanto o Leon perdeu para ele mesmo usando completamente o seu poder, assim deixando o Guy copiar para si mesmo todas as suas habilidades finais, que no caso, cada um só tinha uma delas. Seguindo, vamos para o Rei Ganancioso, ou o Rei da Ganância, Mamon, e ela é a habilidade final do Yuki, que evoluiu depois que ele perdeu para o Guy, e ela é especializada em privar, não se limitando à vida de alguém. Ela pode privar as pessoas de sua vida, habilidade,
mente ou até mesmo a lealdade de alguém. Ela pode deixar que o Yuki reprograme uma pessoa para essa pessoa ser leal a ele. Ele pode drenar a vida de uma pessoa e até mesmo a alma dela enquanto rouba suas habilidades. E claro, isso é muito OP e é outro exemplo do que eu falei ali. Ele era ganancioso e ganhou a ganância depois de matar a Maribel. E no futuro a ganância evoluiu para o rei da ganância, Mamon. Seguindo-nos para a nossa favorita, não é mesmo, meus amigos? O Rei Glutão ou o Rei da Gula, Beelzebub. Ela é a ex-habilidade final do Rimuru antes que ela fosse unificada com o Rei da Sabedoria depois do sacrifício das habilidades dos Rei Dragões para se tornar o Deus Vazio Azathoth. Ela permite que o Rimuru absorva magias, corpos e outras coisas que coloque em seu estômago. E por acaso o estômago que ele ganha com essa habilidade é um espaço dimensional que permite que o Rimuru decomponha as coisas em magículas, analise magias e habilidades ou apenas use ele como um inventário. Ela permite que o Rimuru use seu mimetismo para se transformar em outras raças que ele consumiu, que ele isole efeitos ruins que não podem ser analisados para eliminar eles e decompor alvos orgânicos, assim como pessoas ou matérias, além de consumir almas, permitindo que ele apreenda almas e use sua cadeia alimentar para obter habilidades de seus subordinados e, claro, dar aos seus subordinados algumas habilidades e dádivas que ele possa contribuir com eles. É uma habilidade muito boa que tem uma ampla gama de opções e é por isso que é uma das mais poderosas dentre os pecados. Seguindo-nos para o Rei Lascivo ou o Rei da Luxúria, Asmodeus, e quem possui essa habilidade é a Ruminas, que ela consegue em seu duelo contra o Granville. Essa é uma das habilidades que controla a passagem da vida e da morte, assim conseguindo curar seus alvos e até mesmo, às vezes, ressuscitar em certas circunstâncias específicas os mortos. E essa também é mais uma dos exemplos que eu dei. A Ruminas tinha a habilidade única Luxúria, que evoluiu para o Rei da Luxúria, uma habilidade final da série dos pecados. Seguindo-nos para o Rei Preguiçoso ou o Rei da Preguiça, Belphegor. E ela é a habilidade final do Dino, e ela tem a capacidade de aumentar o poder do usuário. Ela meio que funciona como se fosse um estoque, tipo, ela vai armazenando a energia do Dino para que quando ele precise, quando ele use ela, ele fique bombadaço, ele fique maromba nos esteroides, tá ligado? Ele fique 1000% forte em 10 minutos, por exemplo, tipo, só uma maneira de explicar. Claro que ela tem um valor máximo que ela pode liberar e, embora temporário, ele consegue um poder muito esmagador. E mais, o poder especial da preguiça é fazer com que as pessoas com que ele se encontra se tornem seus subordinados, além, claro, de privar eles de suas habilidades. E essa é uma habilidade final muito perigosa. Ele pode induzir as pessoas hipnoticamente até a morte, fazer elas dormirem e alguns golpes ofensivos bem fortes também. Seguindo-nos para o Rei Furioso ou o Rei da Ira, Satanael, e quem possui essa habilidade é a Milin, Yugi no caso, né? E ela é uma habilidade que transforma a fúria do usuário em magia. Quanto mais bravo, raivoso e furioso o usuário estiver, maior o poder que ele vai ganhar com essa habilidade. Ou seja, em longas batalhas o usuário tem vantagem sobre seus oponentes, mas o poder só aumenta enquanto o usuário tiver reservas de magículas. Se ele ficar esgotado, a habilidade simplesmente para. E quanto mais forte o usuário fica com a habilidade, mais a mente dele é destruída, até claro que ele vire uma besta raivosa e poderosa. E a Milin em especial é a única com quem essa habilidade pode funcionar bem, porque ela tem o reator criador de magículas que ela herdou do Véu da Nava. E esse reator de magículas basicamente faz ela ter magículas infinitamente, ou seja, ela nunca fica sem magículas, então ela pode usar essa habilidade final para sempre, e quanto mais ela usa, mais ela vira uma berserker raivosa, ou seja, ela fica muito poderosa, sem razão, infinitamente, até que alguém a pare. Ou seja, essa habilidade final é muito poderosa, mas só brilha mesmo na mão da Milin. E por último, mas não menos importante, ou talvez um pouquinho menos importante mesmo, porque, bom, né? Temos o Rei Invejoso, ou o Rei da Inveja, Leviatã, e quem tem ela é a Velzard, e essa habilidade tem o efeito de degradar, diminuir o efeito, o poder e essas coisas de habilidades que são usadas contra ela mesma, além, claro, de poder se recuperar ao absorver a energia de seu oponente. Não é uma habilidade muito forte, mas é boa, tendo em vista que os poderes da Velzard são desaceleração, ela desacelera tudo para criar defesas intransponíveis e ataques
muito pesados, essa habilidade, que tem como efeito degradar e diminuir o efeito de poderes e habilidades que são lançados contra ela, a ajuda ainda mais em sua defesa. E depois dessa explicação, podemos ver que mesmo entre os pecados, existem algumas que são mais fortes do que as outras, e isso se deve ao próprio indivíduo, o que ele buscava com sua habilidade, seus objetivos, sua personalidade, tudo isso reflete no usuário. Afinal, 2 usuários que tiveram a mesma habilidade provavelmente vão ter alguns efeitos dela diferentes. E a força delas, na minha opinião, está na ordem de gula, ganância, orgulho, preguiça, ira, luxúria e inveja, na minha opinião. A ira ficou muito atrás porque essa habilidade, embora seja forte, só brilha mesmo com a Milin ou, por exemplo, com Rimuru ou Gui. Só com pessoas muito poderosas com muitas magículas essa habilidade poderia brilhar, por isso que eu não posso colocar ela lá em cima, enquanto as outras que ficaram acima são fortes indefinidamente, enquanto as que ficaram para baixo são uma que controla a vida e a morte e outra que é basicamente uma defesa quase absoluta. Então, na minha opinião, esse ranking ficou bem balanceado, e se você não concorda, comenta aí embaixo por que eu quero saber. E com isso eu vou terminando aqui esse videozinho sobre a série dos pecados capitais em Tensei Shitara Slime Data Ken. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, compartilhe com todo mundo aí para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. E agora eu vou me despedindo de vocês. Aquele abraço, aquele beijo, fui.